E disse Elohim que haja luz, e houve luz. Que maravilha! E disse Deus, fiat lux, e a luz apareceu. Gênesis 1, verso 3. Boa tarde, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Não esqueça de pegar a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura da escola. Veja bem, no verso 3, como falamos no último áudio, né? No verso 3, Deus disse que haja luz, e houve luz. Deus criou a luz a partir das trevas, ou seja, separou, porque era só densas trevas que cobriam a face do abismo, a face dos mares, como está nos originais. Então, veja que isso significa que não havia luz e que Deus era só trevas, só escuridão. Mas a escuridão também não é uma cor, mas um estado de ausência de luz. O que nós temos que entender é que a escuridão, ela não é uma cor. Ela é apenas um estado de ausência de luz, né? Então não havia luz. E aí Deus disse fiat lux, ou seja, Deus disse haja luz e houve luz. E aí então a partir dessa escuridão veio a luz. Como eu falei no último áudio, né? Muitas vezes você está passando por um arroxo, por uma dificuldade, e isso é para que a luz seja extraída de dentro de você, para que a luz seja tirada, para que ela venha para fora, para que ela venha à tona e governe a sua vida. Deus fez a luz para governar. Gênesis 1:4, e viu Elohim que a luz estava perfeita. Falar em Elohim, você pesquisou sobre a palavra Elohim, né? Elohim, né? Elohim. Pesquise sobre esta palavra para você ver, né, o que é falado lá fora, para você ver qual é a interpretação, porque é a pluralidade de Deus. Quando nós chegarmos lá na frente e nós lermos na palavra de Deus, eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Você não vai entender se você não entender o que é Elohim. Você não vai entender com quem que Deus estava falando. Ou se você ler assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí você vai cair na Trindade, né? Que é algo que já foi refutado, né? Existe ainda algumas porções de milhares, né, de fanáticos que não conseguiram aceitar ainda, porque destrói toda a teologia que hoje tem sido pregada em vão, né? Mas para aqueles que estudam, para aqueles que pesquisam, para aqueles que buscam, que interpretam, né? Para aqueles que buscam a coerência, hoje já sabem que a Trindade foi inventada pela igreja Icar, né, nos primeiros séculos. Mas enfim, não é sobre isso que queremos falar. Mas o que queremos é que você entenda o que é Elohim. Por isso estamos trazendo a palavra no hebraico Elohim, a pluralidade de Deus. Eia, façamos. Eia, sejamos. Eia, ou seja, Deus é o todo. Ele é tudo, Ele é todas as coisas. Verso 4, e viu Elohim que a luz estava perfeita, e ali Elohim criou a dualidade, a divisão entre o bem e o mal, o entendimento e o não entendimento, a luz e as trevas. Os maiores rabinos, né? Os maiores rabinos que interpretam a Torá, que interpretam as Escrituras, sabem e assumem que aqui no verso 3, no verso 4, Deus está falando de bem e mal, e não de luz e noite, dia e noite. Está falando de bem e mal, não de luz e trevas, mas sim luz e trevas como sinônimo de bem e mal. Aqui Deus fez a separação, criando então o mal. Não foi Adão quem criou o pecado, não foi Adão o que pecou, Adão e Eva quem pecaram pela primeira vez e aí então deixaram o pecado entrar no mundo. Não, Deus já havia criado no terceiro e no quarto versículo de Gênesis. Verso 5, e Elohim chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, bem e mal foi criado, dia e noite foi criado no primeiro dia. Já no início, Deus já havia criado todas estas coisas. A própria palavra latina dia já vem de diabolo, né? Diabolei ou diabo, ou seja, dia é a divisão entre um período e outro.
né? Então já a própria palavra dia, que foi introduzida, que veio do latim, né, e foi introduzida já como divisão, já está simbolizando o mal que vivemos cada dia, pois diabo quer dizer divisão. Ela vem do prefixo do hebraico de divisão, ou seja, da palavra divisão. Então já entenda que a começar a conversa, né, nós permeando, eu não vou explicar isso agora, mas a gente permeando pelo indo, saindo do latim, indo para o indo-europeu, né, que é muito mais antigo, nós vemos que a palavra correta seria era. A tradução correta aí lá foi a primeira era, né, que era é o símbolo correto da palavra que nós usamos como dia. Mas isso não é algo que nós devemos aprofundar agora, porque é muito complexo para que entendamos. Capítulo 1, verso 6 de Gênesis. E disse Elohim: haja um sistema solar no meio das infinitas galáxias, e haja separação entre águas que vieram do subsolo, águas de baixo, e águas que vieram de cima, de todo o universo. Então, quando Deus está falando, né, sobre as galáxias, as infinitas galáxias, né, as águas e oceanos do verso 2, que foram descritas no verso 2, a face do abismo, né? E haja separação entre as águas que vieram do subsolo, que é do centro da terra, e as águas que vieram de cima, de todo o universo. E se você pegar qualquer tradução, João Ferreira de Almeida, qualquer outra, você vai encontrar assim, e nunca vai entender, vai encontrar assim: então Deus disse que haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre águas e águas. E aí você fica pensando, como é que é esse negócio? Uma vastidão entre as águas e uma divisão entre águas e águas. Pois eu estou trazendo para você a questão correta, o entendimento correto para você poder entender. Verso 6 diz assim: e disse Elohim: haja um sistema solar no meio das infinitas galáxias. Divisão na vastidão. A vastidão é todo o universo. A divisão são as galáxias, né? Deus está criando apenas os luminares. Deus está criando agora, né, aqui no segundo dia, Deus está criando as coisas grandes do universo. Deus está criando as galáxias. Deus está criando os sistemas solares, né? E quando Deus diz um sistema solar no meio das infinitas galáxias, ele está falando das águas, dos oceanos, do verso 2, onde o espírito de Elohim se movia, né, sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Essas águas é o universo todo. A ciência agora está começando a descobrir, em 2021, 2020, começaram a descobrir que o universo todo é composto por água, né? Assim como o hidrogênio, né? Assim como o nosso oxigênio é composto por água, assim como a água é composta por oxigênio e assim por diante. Agora eles começaram a descobrir isso, né? Então, mas Deus já havia colocado isso há 6.000 anos atrás no papel através de Moisés, né? Já estava sendo registrado lá no verso 6 de Gênesis. Olha que lindo, né? Coisa linda, como Deus é maravilhoso. Cada dia eu me apaixono mais pela palavra de Deus. Cada dia eu vejo mais o quanto ela é verdadeira e o quanto a ciência prova que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus é soberano sobre todas as coisas. E haja separação entre águas que vieram, na tua Bíblia está assim, entre águas e águas, ou seja, águas que vieram do subsolo, centro da terra, e águas que vieram de cima, universo. Isso aqui está falando da nossa atmosfera, está falando do nosso planeta, está falando, né, da separação entre águas e águas, ou seja, as águas que são aqui potáveis, né, seja doce ou salgada, mas as águas do nosso planeta e as águas de todo o universo, ou seja, todo o ar, né, o ar do nosso planeta e o ar do universo. É esse o sentido que está sendo colocado. Verso de número 7. E fez Elohim a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão do cosmos e as águas que estavam sobre a expansão do cosmos. Na sua Bíblia está assim: então Deus fez a vastidão e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão, e assim se deu. Ou seja, foi assim que aconteceu, como ele ordenou, como ele quis, fez a separação, né, do nosso planeta em torno do universo. Eu fico por aqui.
pesquise sobre isso e até a próxima, se Deus quiser.